Fala galera, o Abrindo o Jogo está no ar nesta segunda-feira com você, dia 3 de maio de 2021. Estamos começando este programa que vai repercutir tudo aqui do esporte em Minas, no Brasil e no mundo, hein? Aqui tem bate-papo, tem informação e muito bom humor, é claro, destacando os times da capital mineira, é claro. E começaram as semifinais, hein? 2 jogos distintos, uma coisa praticamente decidida, em que o Atlético não sofreu tanto para golear o Tombense no Independência. O outro clássico quente, dentro e fora das 4 linhas. América e Cruzeiro travaram um bom duelo em campo, foi um bom jogo entre as duas equipes e também teve bastidores, pós-jogo, muita coisa para a gente comentar aqui hoje nessa segunda-feira no nosso Abrindo o Jogo. Vamos falar também, é claro, da preparação aí do Galo para amanhã, tem Copa Libertadores e outros assuntos importantes dentro do nosso mundo esportivo. Participe com a gente pelo WhatsApp, é o 31996428473, 31996428473. Participe, envie sua mensagem com a gente aqui no Abrindo o Jogo, tá certo? Vamos então apresentar aqui os nossos comentaristas de hoje. Vamos começar então aqui com a Natália Fiuza. Grande Nath, um abraço, tudo bem, Nath? Ei, Paulinho, boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Também um abraço para o Vitão, para o Vital também. Então, como você falou, foram 2 jogos bastante distintos e falando especificamente do clássico aí, Cruzeiro e América, foi um jogo também com 2 tempos muito distintos, né? O Cruzeiro conseguiu ser superior ao América no primeiro tempo, na segunda etapa o América cresceu muito, principalmente aí nos últimos 15 minutos, em que dominou completamente a partida e conseguiu chegar aos seus 2 gols, e acho que um fator preponderante aí para essa vitória foram as mexidas, que de um lado, né, as substituições deram muito certo, e do lado do cruzeirense ontem acabou não funcionando tão bem como o Felipe Conceição queria. Tá certo então, Nath. Vitão, tudo bem, Vitão? Um abraço para você. Boa tarde. Tivemos aí semifinais distintas, né, Vitão? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, a Nath. Boa tarde ao Vital. Boa tarde ao telespectador. Boa noite para quem estiver vendo a reprise. Mas dentro do cenário esperado, né? Um Atlético com uma inversão de mando, obviamente ia sobrar contra o Tombense. Acabou qualquer disputa que existia, acabou nesse momento, quando trouxeram os 2 jogos para Belo Horizonte. E o Cruzeiro e a América, um América com um favoritismo. Até falei que da semana passada que o América era muito favorito, na minha opinião. Acabou que confirmou esse favoritismo, não como se esperava, né? O Cruzeiro realmente, como a Nath citou aí, encarou, foi melhor em alguns momentos do jogo, mas no fim eu achei um resultado justo e para mim, assim, o que ficou preocupante, além do elenco do Cruzeiro mostrar algumas lacunas, foi como o Lisca entrou na mente dos caras, né? O Lisca ganhou o jogo no grito, assim, foi impressionante o que ele fez ontem. E aí, Fábio Vital, semifinais aí com um lado praticamente decidido, né? Mas futebol se resolve dentro das 4 linhas e o outro ainda em aberto, né? Mas o América tem uma boa vantagem, hein, Vital? Certamente que sim. Um abraço, Azeredo, para você que acompanha o Abrindo o Jogo, Natália Fiuza, Vitor Martins. Olha só, começando pelo jogo de sábado, Azeredo, o Atlético não fez muito para vencer por 3-0. Aliás, eu venho dizendo aqui já semana após semana, talvez tenha até já sido repetitivo demais, até tenha ficado já muito chato. O Atlético até aqui, inclusive também na Copa Libertadores, não jogou ainda para valer. O Atlético dominou completamente o Tombense, que me surpreendeu negativamente o Tombense. Eu esperava um pouco mais da equipe do interior, que foi finalista no ano passado, que foi o melhor time, mais uma vez, entre os menores, né, contra os da capital. E não teve pressão o jogo. Foi um jogo em que a Tombense, ou Tombense, como queiram, assistiu o Atlético. O Atlético fez o que quis. Venceu por 3, poderia ter vencido por 4, 5, e a Tombense não tomou conhecimento do Atlético, não se incomodou com o Atlético. Então, acho que deu a lógica realmente, não poderia ser diferente. Esperava um pouco mais da equipe de Tombos, o que não aconteceu. E ontem no Clássico, eu concordo com o que disse o Vitor Martins agora há pouco. Eu acho que o Lisca foi fundamental para o resultado final do jogo. Ele conseguiu enervar o time do Cruzeiro, ele provocou, eliminou a equipe do Cruzeiro. No final, ele saiu de fininho, de maneira muito inteligente, saiu rapidinho, deixou o clima lá quente, e no final ele veio para a coletiva e diz, né, não, eu não vi o que aconteceu no final, mas a
A minha reação foi porque os caras humilharam a gente, os caras fizeram pouco caso do time do América e a gente não aceita isso mais. Jogo de cena, o Lisca também é muito bom nisso, mas não é só isso. O América ontem, com as 2 mudanças que fez no segundo tempo, virou o jogo em 5 minutos. Isso não pode ser desprezado. Muito bem, tá aí então as primeiras participações dos nossos comentaristas. Mande sua mensagem para cá pelo 319-9642-8473. Participe conosco aqui, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Vamos então à nossa enquete do dia, porque não pode ser diferente, né, gente? O Lisca, ele, como disse aí o Vitão, ele conseguiu mexer com tudo ali no clássico, né? E o clássico do Cruzeiro e América pegou fogo dentro e fora de campo. E o Lisca, ele, na coletiva, né, que foi gravada depois do jogo, ele disse ter sido provocado pelo banco do Cruzeiro, no gol do Cruzeiro. E quando o América virou a partida, ele também provocou e tal. Você acha que o Lisca exagerou na provocação? Sim ou não? Participe pelo nosso Twitter, o @AbrindoJogoTVH. Começar com a Nath de novo. Nath, o Lisca exagerou na provocação? Paulinho, para mim foi uma situação completamente inerente ao jogo. Acho que é um clássico, é uma semifinal, provoca de um lado, o outro responde. Eu achei só que o Lisca se passou um pouquinho ali naquela discussão que ele teve com o Fábio, alguma coisa que foi dita, mas de modo geral, acho que ele fez o papel dele ali também de colocar mais lenha na fogueira. Depois na coletiva, inclusive, falou aí de uma nova ordem do futebol mineiro, citou várias vezes que o Cruzeiro é um time de Série B. Então, é uma provocação, uma pilha que faz parte do confronto e que se restringe às 4 linhas, então acho que não teve nenhum exagero, não. Muito bem, muito bem. Então, Vitão, você achou que ele exagerou? Não, nem um pouco. Ele ganhou o jogo e faz parte. Não foi machista, não foi racista, não foi homofóbico. Ele fez a provocação que faz parte, tranquilo. Ele ouviu a provocação, ele provocou. Até pouco tempo o Cruzeiro tinha o Mano Menezes que fazia isso aí como poucos, né? E usava entrevista, usava beira de campo com arbitragem, com o jogador adversário. Isso faz parte do jogo, gente. Para mim, nem um pouco. Para mim, assim, eu não faria o que ele fez, que eu acho que ele fechou porta com o Cruzeiro. Na entrevista que a Nath citou bem aí de zoar a Série A, a Série B, vamos lembrar que 8 meses atrás, antes do Filipão, ele foi procurado pelo Cruzeiro. Então, eu acho que eu não vejo mais o Lisca treinando no Cruzeiro, com essa diretoria, ou nas próximas, ver a reação da própria torcida, né, com essas provocações dele. Eu acho que ele fez mal para ele, nesse sentido, assim, de fechar a porta. Mas essa provocação aí não ofendeu ninguém, cara, faz parte do jogo, isso aí é o futebol. E, Vital? Também concordo com os colegas, acho que faz parte do jogo. O próprio Lisca, né, já foi para a coletiva com esse discurso, que é do jogo, acabou o jogo, tá tudo dentro do campo. Agora, a questão do desrespeito, pelo menos nas 4 linhas, eu não percebi ali, né, durante o jogo, durante a bola rolando. Depois, na coletiva, talvez exagerou um pouquinho, né, passou um pouquinho da medida, pesou um pouquinho a mão o Lisca, né. Eu acho que a instituição Cruzeiro tem que ser respeitada, independentemente do momento, de quem a dirige ou de quem a defende. E acho que nessa questão das portas fechadas, eu discordo um pouquinho do Vitor. Eu acho que a memória nossa é muito curta, né? Passada 1, 2 situações, todo mundo esquece, volta tudo normal. Eu já cansei de ver técnicos saírem brigados e retornarem depois de um tempo. Vital, eu digo neste momento, né? Eu digo com essa diretoria. Eu vejo difícil essa diretoria buscar ele depois disso. Depois de todo o contexto. Eu acho que ele vai ter espaço. Não, sim, eu só citei assim, como eu, se fosse no lugar dele, eu evitaria isso. Mas você vê que a provocação dele, cara, o cara tá no jogo, tá concentrado, começou a bater boca com ele. Assim, você vê como que ele entrou. O Marcelo Moreno citou ele depois do jogo, nem jogou e citou ele. Em entrevista, o Fábio citou o Lisca, você vê que ele fez assim, ele ganhou o jogo. E ele começou não que tava 0-0, tava 1 metro impedido, né? O lance que não tava impedido e valeu o gol do Cruzeiro. Ele provocou o tempo todo. Ele soube usar isso aí. Não, concordo muito. A provocação, ele foi muito bem nesse aspecto e conseguiu realmente desestabilizar a equipe do Cruzeiro. Agora, eu só acho que a memória nossa é curta, né? Alguns episódios são capazes de apagar isso aí com muita facilidade. Muito bem. Tá aí, então, os nossos comentaristas opinando sobre essa questão da provocação. Nas redes sociais, a coisa pegou fogo, né? Todo mundo aí opinando. Principalmente os cruzeirenses, claro, ficaram bastante chateados da forma que tudo aconteceu, mas terá o jogo da volta, né? E futebol se resolve dentro das 4 linhas. O Cruzeiro teve uma situação parecida
não de provocação, digamos dessa forma, mas aquela final contra o Atlético, né, o primeiro jogo da final, foi 2019, se eu não me engano, com o Ricardo Oliveira, com o Otero, acho que foi 2018. 18, né? Em que o Atlético fez O Atlético abriu 3-0, aí o Arrascaeta fez um gol no finalzinho do jogo, aí até aquele torcedor que pinta a cara viralizou, não acabou não, e realmente não acabou, teve o jogo da volta, teve aquela confusão do Edilson, do Otero, o Otero acabou expulso, o Cruzeiro fez o 2-0 que precisava e foi campeão. Né? Exatamente. Mas ali é um também, cenário bem diferente. Né? Mas ali também tiveram provocações por parte de jogadores do Atlético e tal, né? Sim, durante o hino, os caras do Atlético já cantando vitória, né, no jogo no Mineirão, enfim, mas aí não dá para comparar também o time que o Cruzeiro tinha naquele 2018 com o que tem agora, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Bom, então agora o Cruzeiro terá a chance na próxima semana de tentar dar o troco no América. Tem que fazer 2 gols de diferença para passar a final do Campeonato Mineiro. Vamos falar agora do Ejeng? Põe na tela pra gente aí, porque chegou o grande dia, né, da final dos torneios de NBA 2K20 e FIFA 2020. Tá aí, ó, na tela para você. As finais começam hoje, vão até o dia 6 de maio. Então, depois de 4 semanas de partidas e competições eliminatórias, um grupo seleto de estudantes, atletas, irão lutar pelos primeiros lugares do pódio no torneio online, promovido pelo governo de Minas. As partidas serão transmitidas na plataforma Twitch, tá certo? Então, para você que está com a gente aqui, parabéns aos que chegaram às finais. Depois a gente vai trazer aqui também o nome dos campeões do Ejeng. Agora sim, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.